Olá pessoal, então vou fazer uma série de tutoriais, de vídeo ensinando como fazer uma boa antena, uma antena de qualidade para seu FPV. Então pode se inscrever no canal já para não perder nenhum dos vídeos e não se esquece de ativar o sininho. Assim, quando eu postar um novo vídeo, você será avisado, tá? E não vai perder. Vou fazer assim, vou ensinar como fazer uma antena de polo, uma boa antena de polo. E depois vou ensinar como fazer uma antena V, para long range, para quem quer voar para 20, 30 quilômetros. É uma antena indispensável. Eu vou ensinar também, em outro vídeo, como fazer uma antena Yagi com 3 a 4 elementos só. Mas muito boa, eficiente. 3 a 4 elementos, tá? E nesse primeiro tutorial, eu vou te pedir de prestar atenção, porque será a base da jornada que nós vamos fazer para fazer boas antenas. Tem que entender bem esse primeiro princípio que nós vamos usar nas outras antenas que vamos fazer, tá bom? Então vamos lá. De que você vai precisar? Vai precisar de, evidentemente, de um cabo coaxial. Aqui é um cabo um pouco mais grosso. Você tem aqui um menor. Aqui. Vou dar a descrição para vocês. A característica de cada cabo. Aqui você pode usar se você pretende ter uma antena flexível, colocar na asa bem longe assim. Ou usar esta, já que é um pouco rígido, esse cabo é um pouco rígido. Pode usar para manter a antena assim em pé, bem assim mesmo, tá bom? Então, no meu caso, vou usar essa antena. Eu pretendo usar essa antena já colocando acima do transmissor. E aqui, pode usar também esse tipo de cabo mais flexível, tá bom? E essa antena, você pode fazer duas, uma para transmissor, outra para receptor, mas para long range eu recomendo que essa antena aqui, que nós vamos fazer, o dipolo e o V, que seja usada para o transmissor, E na recepção vai usar uma antena PET ou YAG, não importa, mas uma antena direcional, tá? Para long range mesmo. E com isso você vai facilmente para 30 km, 20 a 30 sem problema. Tá bom, então vamos lá. E além disso, você tem que ter uma pequena habilidade, de solda. Saber usar um ferro, estanho e tudo que precisa, para fazer solda. Então, se você tiver um cabo já com o conectorzinho como é essa aqui, fica melhor. Você vai usar sua ponta aqui para sua antena. Se não tiver, tem que comprar alguns conectores como esse tipo. Eu tenho aqui dois tipos. Esse aqui menor, vou tirar aqui, tá? O conector tem que ser bem adaptado, porque isso vai determinar também a eficiência da sua antena, tá bom? Então eu uso esse conector, não dá para ver, para esse cabo menor. E esse outro, com esse conector aqui, outro conector que eu tenho aqui para cabo maior. Como eu disse, isso é muito importante, porque se tiver uma folga ou se a antena não tiver um contato firme com o cabo, com a parte
da condução, pode ser que a sua antena não funcione bem. Por isso que você pode até comprar uma antena boa, né? Lá fora, e aí você chegando aqui não funciona bem, porque tem esse problema. E nesse caso tem que rever a situação do conector. Tá bom, então, vamos lá. E a coisa que você tem que fazer, né, para começar, é a sua frequência. Então, nesse exemplo, eu vou usar uma frequência de 1280 MHz. 1280 MHz. E é sua frequência que eu vou usar nesse exemplo. Mas você pode fazer para qualquer frequência, tá? Que você costuma usar. Vou deixar aqui a fórmula para vocês, simplificada já. Tá? Porque a fórmula você vai calcular a partir da velocidade da luz e vai usar a fórmula do fator de velocidade também, né? Porque a velocidade da luz, que é em torno de 3 vezes 10 elevado à potência, né? 8, aqui que vai dar 300 milhões de metros por segundo. É uma velocidade estimada no vazio, onde não tem nem partícula, gotícula no ar, não tem nem ar, né? E aí a luz se propaga nessa velocidade. Mas aqui na Terra tem vários fatores que vão atenuar essa velocidade. E a gente vai usar um fator de velocidade atenuador em torno de 95% para calcular. Mas aqui eu vou dar simplesmente a fórmula já pronta para vocês, para facilitar, né? É um tutorial, é para facilitar. Então, você vai precisar de cabo. Um cabo simples, tá? Eu vou fazer aqui para você ver. Um cabo simples, você pode ver esse cabo aqui. Cabo simples que você vai precisar. Qualquer cabo aqui, só um fiozinho de cobre para fazer o elemento ativo e passivo, né? O refletor da antena, tá bom? E aqui o diâmetro é importante. O diâmetro é importante. A gente usa o AVG para calcular o diâmetro, mas em centímetro. Por exemplo, nesse caso, eu vou mostrar para vocês. Não sei se vai dar para ver, mas pode confiar em mim. Aqui dá aproximadamente 2 milímetros, aproximadamente, o diâmetro. E com esse diâmetro, ele está em torno do AVG 12 aproximadamente. E para AVG 12 a 14, qual seria a fórmula que você, então, vai usar para fazer o cálculo? Você vai fazer o seguinte, vai usar para a gente faz AVG, AWG, de aproximadamente, vamos lá, de 12 para 14, tá? Você vai, essa antena vai usar o quarto do comprimento da onda. Em inglês, quarter wave. Quarter wave, não, o quarto, tá? Do comprimento da onda. E a fórmula que você vai usar será esta. Para AVG de 12 a 14, você vai usar 6,985, que você vai dividir pela frequência. Pela sua frequência, tá bom? E a frequência é megahertz, não em gigahertz, mas é megahertz. E aqui vai te dar em centímetro. Vai dar um quarto de onda em centímetro. Seria o comprimento do elemento que você vai cortar, tá bom? Então, para a frequência de 1280 MHz, vamos ter 6,985 dividido por 1280 MHz,
tá bom? É megahertz. Vai dar o quê? Vou fazer o cálculo rápido aqui. Vamos lá. Calculadora. 600. 6985 dividido por 1280 vai dar o quê? Só um minutinho. É o calculador. Então, aqui dá 5,45 centímetros. 5,45 centímetros. Aqui é o comprimento do elemento que nós vamos cortar, tá bom? É para 1280 MHz. E se você quiser fazer para o 5.8, não sei a frequência de 5.8, né? Você pode fazer o mesmo cálculo também, né? Tá bom? Você vai ter um elemento menorzinho, esse é o problema, mas funciona também perfeitamente, tá bom? Vamos lá então. Já temos o comprimento, então vamos cortar os elementos. Só para lembrar que essa fórmula nos ajuda a cortar, mas tem que ser preciso no corte mesmo. Isso é muito importante e vai determinar o sucesso da sua antena, tá bom? Vou aproveitar para deixar também a fórmula para quem vai usar um fio com AVG, AWG. Eu falo sempre AVG, né? AWG, né? Menor, um fio, se você está usando, ou tem à disposição um fio menorzinho, por exemplo, AVG 22, percebe que mais o AVG aumenta, mais o fio fica menor, tá bom? Então, para AWG de 22 aproximadamente, tá? De 22. Aqui a fórmula é diferente. A fórmula que você vai usar seria 7125 dividido pela frequência para dar o comprimento para 1/4 de comprimento de onda. Frequência. Aqui é para AVG. E AVG de 22 vai dar 0, aproximadamente 0,6 ou 6, né, milímetro de diâmetro do fio. Um fio menorzinho. Aqui, com AVG 12 a 14, perdão, aqui 12 a 14, dá o que aproximadamente, na média, né? Aqui vai dar aproximadamente 2 milímetros de diâmetro do fio. Então, vai variar segundo o diâmetro do fio. O comprimento também vai variar um pouco, tá bom? Agora, acabei de cortar dois fiozinhos de cor diferentes, né? Melhor para distinguir qual é o elemento ativo e qual é o refletor, ou o elemento passivo. Aqui eu, de propósito, cortei um pouco mais, né? Aproximadamente 6 milímetros. Pode ver aqui que eu cortei. Aproximadamente 6 milímetros. E aí você vai soldar e trimar depois, cortar o excesso. Você vai medir. Isso é muito importante, tá? Tem que sempre deixar uma sobra, né, de fio. E agora vamos pegar esse elemento aqui, tá bom? Aliás, vamos usar esse aqui, né? E depois vamos fazer outro. E vamos soldar, tá bom? Bom, pessoal, eu acabei de
de fazer a solda. Só eu deixei assim para vocês verem bem. Aqui é o elemento central, né? Vou mostrar bem. Aqui, vou ver se a câmera vai focar. Aqui é o elemento central, conectado aqui a esse fio vermelho. É o elemento ativo, tá bom? E este aqui é o refletor, o elemento passivo, conectado ao fio, o escudo. Então, a posição dessa antena é vertical, ela tem uma polarização vertical, assim. Tá? Então é vertical, assim, no avião. Essa parte aqui para cima e essa aqui para baixo. Pode colocar na asa, perto da asa ou encaixando em algum lugar. Você pode usar até um tubo como esse aqui para deixar a antena bem direta, né? Esse tubo corta e aqui embaixo também coloca o tubo. É um tubo plástico, tá bom? Pode colocar um tubo termorretrátil aqui e depois passar o fogo para ficar bonitinho, tá bom? Assim. Mas antes disso, vamos então primar a antena. Se lembra que a gente colocou um sobro a mais, né? Ou uma sobra, né? Então você vai pegar o instrumento que você tiver, ou pode ser um instrumento de precisão para medir, né? Tipo caliper em inglês, não sei como se fala isso em português, o caliper. Então você vai medir a partir do centro. Desde que quando você já tirou o escudo, né? Que é aquela capa de metal, né, de ferro entrelaçado, que vai ficar ao redor do elemento central, isso é o escudo. Pode ser uma folha de alumínio também em alguns cabos. Quando você tirar isso, a antena já começa a funcionar, o cabo, perdão, começa a funcionar como antena, tá bom? Então a antena começa já aqui, a partir do centro. Não importa o que está aqui, tudo isso já começa a irradiar a onda. É por isso que você vai medir a partir do centro. Tenta de ser mais preciso possível. A partir do centro, você vai marcar 5,45. Com um instrumento de medição de precisão, você consegue melhor. Aqui, 45, 5,5, não, 45, aqui um pouco abaixo de 5,5. Entre 5 e 4 e 5 e 5. Você vai marcar. Vai cortar exatamente essa posição. Vou cortar aqui. Exatamente nessa posição. Pronto, cortei. Cortei. E a mesma coisa de outro lado. Você vai medir exatamente o centro. Tenta ser mais preciso possível. 5 e 5. Então vou cortar entre 5,4 e 5,5. Aqui, exatamente. Só um minutinho. Instrumento de corte. Cortei. Pronto. A sua antena está pronta. Agora é só fazer bonitinho. E é bom também de ter um multímetro para verificar que a antena não tem curto. Esse tipo de antena não pode ter curto. Tem algumas antenas que funcionam com curto. Por exemplo, a Cloverleaf tem curto, mas esse não pode ter curto, tá bom? Então, antes de fechar tudo, tem que verificar no multímetro que não tem curto. Se tiver curto, tem que corrigir isso, senão a antena não vai funcionar, tá bom?
Só um pouco aqui. Se quiser pode passar cola quente também. Mas eu, no meu caso, não vou usar cola quente. Aqui. Vou passar só o tubo termorretrátil. E depois um tubo plástico semi-rígido, né? Para manter a antena nessa posição durante o voo. Pronto. Então fiz essa antena de maneira grosseira. Não é tão linda, né, de ver, mas é eficiente, tá bom? Então, isto será a base que vamos usar para fazer a antena V e a antena YAG. Então, o que é a antena V, na verdade? A antena V, ou V, né, em português, é a letra V, tá? Assim, letra V. Então, tem um certo ângulo entre os dois elementos. E por causa desse ângulo, a gente vai reduzindo também. Tem um fator de multiplicação que a gente vai usar para reduzir o comprimento, tá bom? De cada elemento, em função do ângulo. Esse ângulo vai fazer com que nessa direção, onde o ângulo está aqui, nessa direção, o sinal vai ser maior. Então, para quem vai fazer um long range, é muito útil, tá bom? Essa antena se torna uma antena um pouco direcional. Antena V, um pouco direcional. Porque o ganho é maior. A noção do ganho, para vocês entenderem, o ganho não é a potência, são duas coisas diferentes. O ganho está em relação à direcionabilidade, não sei se a gente fala assim, mas o fato que a antena pode ser direcional, isso é o ganho. Mas quando o ganho cresce, a antena fica mais direcional. Se eu fizer mais assim, 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 a antena vai ter um ganho maior, porém, você tem que mirar o avião, o aéreo mesmo, para poder ter sempre o sinal. Senão é fácil de perder o sinal, perder porque a antena não será, né? Como falar? Não será apontada para o avião, e aí você vai perder, porque o feixe de onda vai ficar mais estreito. Vai se estreitar mais. Então, se você abrir assim, o feixe fica maior e se torna uma antena omnidirecional, assim, omnidirecional. Mas quando você fechar, se torna uma antena direcional. Mais o ângulo fica mais acentuado, mais a antena fica direcional, tá bom? E por que se chama então de V invertida? Essa antena V invertida é que ao invés de colocar a antena no avião, no aéreo, por exemplo, se você está indo para frente, você não vai colocar, já que o ganho maior fica por aqui, então esse ganho maior será contrário a você. Contrário a você. A lógica era que você coloca o ganho maior para você, para ter maior recepção. Mas o problema é que você pode ir assim, tendo uma boa recepção até 30, 40 quilômetros, mas quando você vai voltar, vai virar o aéreo assim, você certamente vai perder o sinal. Ou pode perder o sinal, ou ter um sinal ruim de vídeo. Por isso, é melhor deixar nesse sentido, assim, o aéreo vai assim e você coloca a cauda da antena para você. E assim, quando você sentir que o sinal está ficando fraco, quando você virar o aéreo para você, você vai receber um sinal muito bom, melhor ainda, para você voltar para casa. Pois é simplesmente isso que se chama de V invertido, mas nada de mágico ou de extraordinário, tá bom? Então você já entendeu? A antena dipolo fica assim, S para cima, e a parte, o elemento refletor, o passivo para baixo, é dipolo. Dando um ângulo, depois vou fazer um vídeo para explicar somente o ângulo e o fator de multiplicação para saber qual seria o comprimento de cada elemento. Isso vai mudar
o que a gente fez nesse cálculo vai mudar um pouco. Vai usar um fator dependente do ângulo. Ângulo de 120, 110, 90, não sei, 150. Isso vai mudar o comprimento de cada elemento, tá bom? Isso para o vídeo de hoje ficou um pouco longo, mas era importante, né? Já que esse vídeo aqui vai dar a base para nós fazermos a antena YAG. E já entendemos, né, como fazer a antena V invertida. E a V invertida é nesse sentido. Sempre esse elemento também para cima. E a YAG vai usar exatamente esse como ativo. E vai ter atrás o refletor e os elementos de direção, ou parasitas, como a gente chama também, lá para frente. Eu vou explicar isso no próximo vídeo, tá bom? Tchau, se gostou, dê um like no canal. Se tiver pergunta, dúvidas, também pode escrever, a gente vai tentar responder na medida do possível. E não se esqueça de se inscrever, tá? De se inscrever no canal para receber novos vídeos, tá bom? Tchau e até mais.